Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui eu novamente, Helder Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, neste 21 de abril, um domingo, 10 horas e 24 minutos da manhã, em São Paulo, capital, Zona Sul. Continua um pouco frio, temperatura média aí em torno de 21 graus. A palavra cultura vem de culto. Culto. Culto consiste basicamente em prestar culto. É um termo associado à religião. Cultura consiste em externar os valores morais, éticos, espirituais da religião na sociedade. Então, a cultura é a expressão do próprio culto e seus valores na sociedade. Então, começamos aí com esta máxima, né? Veja, o comunismo existe. O comunismo não é mais coisa nenhuma, né? Não faz mal nem a uma mosca morta. Essa narrativa só serve para justificar um gasto exorbitante para aquele monstro chamado OTAN na Europa, que é um braço do Pentágono e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Veja, agora vamos entrar no assunto deste vídeo. Veja, vai existir um multilateralismo mundial? É possível existir um multilateralismo, um mundo multipolar no mundo, sem que haja uma proliferação nuclear? Veja, o Karaganov, se você achava que o Alexander Dugin era radical, você não conhece as ideias do Karaganov, mas ele tem sido um conselheiro do Kremlin há mais de 10 anos. Os seus livros são estudados pelos geopolíticos, pelos analistas e pelos think tanks, inclusive ocidentais, no mundo todo. Veja, o Karaganov, ele diz que a Rússia errou quando ela invadiu a Ucrânia sem demonstrar uma efetiva capacidade de persuasão muito mais contundente do que o que tem sido, que seja uma guerra de atrito que vem se arrastando, é onde o Ocidente vem colocando quantias assim, quando se diz Ocidente, naturalmente liderado pelos Estados Unidos, vem colocando quantias absolutamente extravagantes nas mãos ali dos oligarcas ucranianos, que é um grupo que existe em torno do Sr. Zelensky, né? Veja, nada de bom pode vir da aprovação dos Estados Unidos, anteontem, de mais 61 bilhões de dólares nas mãos da Ucrânia, lê-se nas mãos da OTAN na Ucrânia. Não vai haver um multilateralismo mundial sem a proliferação nuclear e o uso efetivo de armas nucleares, o que vai além da mera persuasão retórica, segundo o Karaganov. Aí ele nos diz o seguinte: olha, a Rússia e sua liderança estão diante de uma escolha muito difícil. É cada vez mais claro que um confronto com o Ocidente não vai se encerrar, mesmo se terminar a guerra da Ucrânia, porque essa guerra não vai terminar. Mesmo se a Rússia vencer, tiver uma vitória e parcial, ou mesmo se for uma vitória esmagadora sobre a Ucrânia. Como eu disse, sempre poderá haver aí a sobrevivência de uma guerrilha, né, de um grupo de insurgência que o Ocidente vai alimentar de alguma forma ou de outra para prejudicar a política da Rússia e a soberania da Rússia, que eles jamais vão aceitar um país soberano existindo dentro de um mundo que se pretende unipolar, né? Veja, as elites ocidentais têm alimentado ativamente, agora, sobretudo, após a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, em 1991, ervas daninhas, né, que surgem aí após 70 anos de welfare state, bem-estar, saciedade e paz. Esse modelo aí de welfare state, como a gente sabe, ele vigorou na Europa no pós-guerra. E a Europa passou para a proteção, o guarda-chuva americano, né, que se deu através da OTAN. Após o fim da União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia, a União Soviética ficou desguarnecida, a OTAN se expandiu o mais possível para leste e estamos vendo aí as consequências dessa expansão ilimitada da OTAN para o leste, no sentido de cercar a Rússia e tomá-la e destruir o seu governo, né?
E veja, e as elites ocidentais agora alimentam ideologias anti-humanas, ideologias que todos nós conhecemos, aí a cultura woke, o identitarismo, o progressismo dito esquerdista, né? Eu acho que já não se pode falar em esquerda-direita, né? Veja, vamos abordar aí, veja que ideologias são essas. A rejeição à ideia de família, os valores cristãos, a ideia de amor à pátria, a própria história. Os povos vão perdendo a sua história e a sua referência dos seus ancestrais. O amor entre um homem e uma mulher se tornou algo questionável, né? Pela cultura ocidental vigente hoje. A ideia de fé numa força superior, compromisso com ideais superiores, a própria religião cristã, tudo que constitui a essência do ser humano, eles estão erradicando tudo isso. E estão erradicando aqueles que resistem, né? E você acaba promovendo também o surgimento de uma extrema-direita, de um fundamentalismo, né? Muitos dizem de um neopentecostalismo, ou essa famigerada Frankenstein teológico, aí, a cultura judaico-cristã, né? Veja, o fato é o seguinte, os Estados Unidos não só jamais vão tirar as suas garras da Ucrânia, como já estão produzindo outras guerras híbridas e revoluções coloridas na Geórgia e na Moldávia. Isso não tem como acabar bem. Então, a ideia do Karaganov é um ataque nuclear preventivo a Potsdam ou Frankfurt. Veja, e por que na Alemanha? Veja, porque a Alemanha produziu a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. É o país que mais envia recursos bélicos aos ucranianos. O regime ucraniano é o que mais restou de maneira efetiva do nazismo. Ou seja, o regime ucraniano ele é abertamente nazista. E a guerra Rússia-Ucrânia é uma guerra civil. É importante nunca se esquecer deste detalhe. É uma guerra civil entre o russo e o ucraniano, são praticamente irmãos. Quem estimulou fortemente esses grupos neonazis ou nazistas abertamente na Ucrânia foi o Ocidente, foi o dinheiro da CIA, do MI6, foi a política americana para, naturalmente, tirar aquele país da influência da Rússia para poder armá-lo e apontar armas, inclusive armas nucleares, contra a própria Rússia. Daí a ideia de que a Ucrânia seria parte da União Europeia, a Ucrânia entraria para a OTAN e toda aquela ladainha que a gente já conhece. Veja, no caso de um ataque nuclear preventivo a Poznan, como diz o Karaganov, restaria a OTAN negociar e sair de cena para evitar o pior dos mundos, que seria o quê? A destruição da Europa e a própria autodestruição da OTAN. Pouquíssimos analistas creem que os Estados Unidos tomariam as dores da Europa se houver um ataque nuclear preventivo a alguma cidade. Eu não sei, talvez seja Helsinki, talvez seja Frankfurt, talvez seja Poznan, né? Talvez seja Varsóvia, não sei, não se sabe, né? Mas os Estados Unidos dificilmente tomariam as dores da Europa, arriscando ataques, a possíveis ataques às suas próprias grandes cidades, como Boston, Los Angeles, São Francisco, para não dizer Nova York. E a Ucrânia, o que acontece na Ucrânia é uma coisa realmente pavorosa. Olha, a Ucrânia é um país de mutilados, órfãos, velhos, viúvas, contrabandistas, mendigos. Os interesses do Ocidente passam ali como um rolo compressor em cima de população civil indefesa. E os seus exércitos são sistematicamente destruídos. Parece que eles já estão na formação do terceiro ou quarto exército, sempre com a ajuda da OTAN e do dinheiro dos norte-americanos, né? Veja, esse processo de passar como um rolo compressor em cima de populações civis indefesas é um processo que se intensificou notavelmente após a queda da União Soviética em 1991. Pessoal, nós ainda vamos nos lembrar da Guerra Fria como algo salutar, onde havia um relativo equilíbrio de poder e havia mais uma guerra de propaganda, né, do que propriamente uma guerra
quente como essa que está se produzindo agora, principalmente na Ucrânia e no Oriente Médio com Israel, né? Veja, havia um precário equilíbrio de poder. Que o digam os iraquianos, hein? Quando eu falo em populações civis indefesas massacradas pelo rolo compressor do Ocidente coletivo, aí, do excepcionalismo americano. Que o digam os iraquianos, os líbios, os afegãos, os jugoslavos, os sírios, os sudaneses e tantos outros. O fato é que vem chumbo grosso aí, pessoal. Veja, existe uma previsão de um famoso astrólogo indiano. Eu, às vezes, eu uso mapas astrológicos, sobretudo com as relações cíclicas de Júpiter e Saturno, que essas relações cíclicas são estudadas e observadas há muitos anos pelos astrônomos e principalmente pelos astrólogos. Então, eu não desprezo esse tipo de informação. Embora a astrologia ela seja uma arte simbólica, ela tem certa correspondência com os fatos, com os acontecimentos mundanos, né? Segundo este grande astrólogo, talvez eu faça um vídeo posteriormente analisando aí o mapa, né, de certos blocos, a coisa só vai melhorar lá para 2029, 2030 em diante. Veja, o que a gente está vendo é que as guerras eternas promovidas pelos atlanticistas não vão parar, justamente por isso que elas se chamam guerras eternas, né? Elas vão escalar, pessoal, no Oriente Médio, na própria Ucrânia, em torno de Taiwan. Veja, você nunca pode poder ser um verdadeiro analista geopolítico se você tomar um lado. Detalhe, sobretudo se for o lado certo, porque não existe lado certo em geopolítica. A geopolítica ideal é uma ciência histórica meramente descritiva. Ela pode apontar tendências, possibilidades, probabilidades, ela pode fazer uso de referências de N áreas do conhecimento humano, por exemplo, da sociologia, da antropologia, da própria filosofia, dos próprios pensadores intelectuais, da própria astrologia, por que não? Do ocultismo, enfim, tudo pode ser uma fonte. Quando você vive num mundo por exemplo, onde você tem um país, por exemplo, que é um país artificial, no meio do Oriente Médio, que é tomado aí por uma visão messiânica da vida. Então você não pode desprezar as fontes, por exemplo, os dogmas das religiões, como é que eles funcionam na cabeça dos povos. Então todas as fontes são necessárias para você estabelecer aí uma previsibilidade. E eu acho que a geopolítica é interessante por causa disso, porque ela pode prever acontecimentos, né? E você só faz previsões acertadas e merece, portanto, credibilidade se você tiver um grau de acerto. Por exemplo, um grau de acerto aí de 70 a no máximo 80% é excepcional. Ninguém jamais acerta tudo, pessoal. Ninguém faz previsões aí de 90% de acerto. Todo mundo erra em algum momento e as pessoas corrigem, porque a realidade é muito complexa, né? Nem mesmo a inteligência artificial vai poder fazer previsões acertadas. Mesmo que você alimente os computadores quânticos mais poderosos do mundo, né, com todo tipo de informação possível, de todas as áreas e níveis do conhecimento, ele vai poder ter aí com bastante, digamos com um pouco de sorte, aí uns 80% de acerto. Veja, nós dissemos aqui, ó, Israel não vai vencer. Veja, se ele em 7 meses ele não venceu o Hamas, que é mais uma guerrilha, a parte militar, a parte bélica do Hamas se parece mais com uma guerrilha do que com um exército regular. Se ele não pode vencer o Hamas, dificilmente ele vai poder vencer o Hezbollah. E muito mais dificilmente ainda ele vai poder vencer o Irã. E eu não acredito que o Israel queira uma guerra com o Irã. Também não acredito. É uma questão de crença, né? Tudo leva a crer. Se constata que o Irã também não quer uma guerra com Israel, né? Eles ficam só num ensaiozinho aí, até engraçado, né? Um manda drone, outro manda drone, mas não vai passar disso, não neste momento. A Ucrânia perderá. Até mesmo que ela não tenha, ela vai perder. Mas a guerra da Ucrânia tende a prosseguir. Ela tende a prosseguir. Com relação a Taiwan, eu acho que os Estados Unidos serão obrigados,
talvez antes do que se pense, mas com certeza até o final dessa década, a deixar o Sudeste Asiático. Vou fazer aí algumas previsões para aquilo que está à nossa frente, né? Muito bem, então acho que hoje o vídeo vai ficar mais curto. Agradeço a presença de todos aí e prestigiem o nosso canal. O canal é curto, como é domingo, vou fazer o vídeo um pouco mais curto. Continuo aí na promessa de fazer um vídeo sobre a farsa da ida à Lua e também um vídeo sobre a história do movimento neoconservador nos Estados Unidos. Vocês só me dão um tempinho, mas eu vou fazer sim. Pessoal, obrigado a todos aí, obrigado por sua presença. O nosso canal é de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. O canal é novo, pequeno, com excelentes seguidores, que também nos dão algumas sugestões aí nos comentários. Aí dá uma acionada aí no sininho para ter alguma veiculação e alguma divulgação por parte aí do próprio YouTube. O canal não tem o formato de live, ele é mais uma explanação, preferencialmente de um cunho mais didático e mais no sentido de comentar. As fontes eu sempre vou citando aqui, por exemplo, eu já citei os canais coligados aí do Arte da Guerra, onde teve uma live muito importante, porque participou por 10 minutos os principais comentadores de geopolítica brasileiros. Começando ali com o Leonardo Russo, depois veio o Rubem Gonzalez, o Lucas Queiroz, o Machado, o Cabalé, o professor Legene, o Lorenzo Carrasco, enfim, todo mundo teve ali os seus 10 minutos. E é muito interessante você ver as análises que foram feitas, porque elas se complementam, né? De uma maneira geral, eu diria que ali prevalece uma tendência a se ver aspectos mais positivos com relação ao sul global, aos BRICS, à emergência do mundo multipolar, aos interesses soberanos dos países e das nações, né? Não que isso gere uma tendência ou uma torcida, mas é claro que todas as pessoas têm lado de alguma forma ou de outra, mais ou menos. Então, como eu disse, na análise geopolítica, para você fazer uma análise com uma certa previsibilidade, com um certo grau de acerto, você não pode ter lado, pelo menos não na hora de fazer a análise, né? Para complementar aí a minha formação na área da informação, você também não pode prescindir de consultar a grande mídia também, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, o Estadão, as manchetes aí de Washington Post, New York Times, The Economist, que a gente sabe aquela capa do The Economist que é sempre tão abordada aí por tantos comentadores. Por exemplo, tem gente que toma os desenhos dos Simpsons como uma fonte de alta credibilidade para prever acontecimentos, porque muitas coisas aparecem naquele desenho, porque certamente os criadores do desenho têm certo acesso a certos documentos, possivelmente documentos classificados, né, que vazam de certa forma ali até para se fazer os desenhos. A gente sabe que tem muita gente ligada ao Deep State em Hollywood, né? Enfim, então aí vamos ficando por aqui. Por exemplo, um canal que eu acho bastante interessante é o De Leon Peta, não sei se vocês conhecem, que é um outro tipo de analista, que eu acho ele talvez o mais isento de todos eles, né, o que menos tem lado, né, e ele faz assim também análises geopolíticas muito boas, né? E outros, né? Naturalmente os americanos também são excepcionais, eu já citei várias vezes aqui, o McGregor, o Scott Ritter, o Mersheimer, que eu citei ontem, inclusive usei textos do Mersheimer ontem, eu acho um autor absolutamente fora de série, né? Por exemplo, hoje eu citei o Karaganov, né, um autor que merece ser conhecido. A maior parte da comunidade geopolítica já conhece bem as ideias do Alexander Dugin, do canal da Nova Resistência e tudo mais. Mas o Karaganov também é um autor de alta importância, porque já a coisa já está num outro nível, né, onde você já está discutindo abertamente o uso preventivo de bombas nucleares na Europa pela Rússia, né, para conter a ação desagregadora do neoliberalismo e da democracia ocidental.
Enfim, vamos abordar melhor essa questão sobre até que ponto nós queremos um Ocidente devasso, né, e consumista, e até que ponto nós podemos conviver com regimes mais autoritários, mas aonde se preservam certos valores, conserva, né, conservadores, como é o caso do regime da Rússia e da China, até que ponto as pessoas estão dispostas a pagar, até que ponto elas estão dispostas a ceder parte de sua liberdade para ter um mundo mais justo e melhor para todos. Eu espero que eles consigam se entender em algum momento e consigam se ver e se colocar no lugar do outro, porque se for para destruir tudo, é relativamente fácil e simples, e até simplista. Né? Se eles decidirem ir para uma confrontação nuclear, eu acredito que seria um conflito nuclear limitado. Ele não ia escalar. Não acredito que ele ia escalar. Acredito que um uso nuclear preventivo da parte da Rússia passa a ser cada vez mais possível agora que os Estados Unidos aprovou essa bolsa aí de 61 bilhões de dólares para o esforço de guerra da OTAN na Ucrânia. Pessoal, eu espero que todos nós possamos visualizar um mundo melhor, sobretudo para nós, Brasil e brasileiros. Então vamos em frente. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.